Olá, eu sou o Brian Castiglione, formado em engenharia mecânica, especialista em áudio e operador de áudio já há 9 anos. E hoje nós vamos então continuar com o nosso curso operacional da mesa Soundcraft SI Impact. Deixe o seu like, se inscreva no canal, não deixe de se inscrever para aumentar o engajamento e a gente poder trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então sobe a vinheta e vamos lá para o operacional da Soundcraft SI Impact. A Soundcraft SI Impact ela possui 8 opções de 8 VCAs que você pode configurar da forma que bem entender. Esses VCAs são muito utilizados para você configurar, por exemplo, uma bateria, que ela vai ter ali 8 microfones, talvez mais microfones, e aí você consegue endereçar todos os canais para um único VCA, para você controlar o volume dele por aqui. Para você configurar o seu VCA, você vai fazer o seguinte: aqui você tem um botão de VCA no cantinho, você aciona ele, acionou, ele ficou azulzinho. Você tem as opções dos 8 VCAs. Quando você seleciona o número 1, por exemplo, ele está selecionado alguns VCAs aqui. Então, conforme eu seleciono ou tiro a seleção daquele canal, ele configura automaticamente para aquele VCA lá do banco D. Eu desligando aqui, indo aqui para o banco C, banco D, na verdade, eu tenho então endereçado para o meu VCA número 1 que eu fiz a configuração, ele vai aparecer aqui e eu também consigo selecionar em Input VCA, editar o nome deste VCA no qual eu estou utilizando. E aí eu consigo fazer o endereçamento do que eu quiser para cada VCA desse. Nesse caso aqui, a mesa está configurada para ter os instrumentos aqui e o vocal aqui para fazer pequenos ajustes finos durante uma possível apresentação. Então, se eu selecionar o VCA número 1, você vai ver que está selecionado apenas os instrumentos. Se eu seleciono aqui o número 2, eu estou selecionando apenas os vocais e eu consigo configurar da forma que eu melhor preferir. A mesa possui uma função mute, a qual você consegue mutar vários canais ao mesmo tempo, sem a necessidade de estar desligando um por um. Para configurar a função mute, você tem aqui o botão mute embaixo de VCA, você aciona ele, aciona o número no qual você quer configurar, que você tem até opção de 8 configurações, e seleciona aqueles canais ao qual você quer mutar. O que não estiver selecionado vai ficar desmutado quando você acionar este botão aqui. E aí eu quero configurar o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8. Eu configuro da forma que eu melhor preferir. Para acionar o botão mute, basta acionar um desses botões aqui. Então, por exemplo, eu tenho vários canais aqui em aberto, vamos abrir todos os canais, vários canais em aberto, e a minha função número 1, ele muta todo mundo, deixa apenas o teclado e um microfone do pastor desbloqueado. Então, quando eu aperto o 1 aqui, ele vai mutar todos os canais, deixar apenas esse e o Talking Back, que é um canal de comunicação, que fica também aberto. Quando eu pressiono o 1 novamente, ele automaticamente desmuta os canais. Quando eu estou com a função mute acionada e quero desmutar apenas um canal, eu posso vir aqui e desmutar. Ele automaticamente fica verde, acionou o canal, pressionei novamente, ele fica vermelho e está mais uma vez mutado o canal. E aí quando eu aciono o 2, eu tenho uma outra opção de mute. No 8, por exemplo, ele mutaria todo mundo, deixaria só o canal de comunicação em aberto. Então eu consigo fazer 8 configurações diferentes de opções de mute para adiantar o lado, caso precise mutar algum canal durante alguma apresentação. A mesa possui aqui as opções de LR e uma opção de mono, de saída LR e saída mono. Eu consigo endereçar aqui o LR, eu tenho aqui a saída, e eu consigo endereçar para onde está, para onde eu quero que vá o meu LR. No meu caso, o meu LR está indo para ES-Out, que é uma saída digital da mesa de som que vai num processador. E o mono está saindo na saída 14, ou seja, no lugar do matrix número 14, ou seja, o matrix aqui está inutilizado, porque a saída dele está sendo utilizada na minha saída mono, a qual eu estou endereçando para ela
o meu subwoofer. Então, o meu sub está controlado aqui no mono e aqui eu tenho o comando dos meus PAs de forma individual. Esse é um tipo de endereçamento que pode ser feito, mas você pode configurar aqui as saídas da maneira que você bem entender. Lembrando que aqui você tem uma saída LR e aqui você tem uma saída mono. Mas aqui no cantinho eu tenho esses 4 botões que são utilizados para salvar e carregar cenas necessárias. Então, eu venho aqui em Call List, aonde vai aparecer no meu painel as cenas na qual eu tenho disponível. E aí, rolando aqui, eu consigo carregar ou salvar por cima da cena que eu bem entender. Eu tenho aqui Next para eu poder avançar de cena. Eu tenho aqui Story. Quando eu clico nesse botão Story, a mesa automaticamente cria uma cena nova com um nome aleatório, ao qual você pode editar posteriormente, e o Recall ele vai recarregar uma cena específica. Então, se eu vier aqui, por exemplo, em backup do dia 25/11/2022, eu vou Recall, ele vai recarregar a cena automaticamente para a minha mesa, e para eu voltar para a cena que eu estava utilizando, que está aqui embaixo, aperto Recall, ele volta para a cena que eu estava utilizando, certo? Lembrando que o Story salva uma cena nova. Se eu quiser salvar uma cena por cima, aqui no meu painel, por exemplo, eu quero salvar, eu fiz as configurações na minha mesa, modifiquei algumas coisas e eu preciso salvar por cima. Eu venho aqui em Update e seleciono Yes, ele automaticamente vai gravar por cima desta cena que eu estou utilizando. Edit Call é para eu poder editar o nome da cena, então eu consigo aqui editar o nome da cena na qual eu salvei. Aqui eu tenho o Move, que é para mover essa cena dentro do próprio banco para cima e para baixo, e também a opção Delete, que é para deletar essa cena que eu salvei. Acima do botão Clear Solo Clear, eu tenho uma opção Clear, CLR. Essa opção ela serve para deixar, para zerar um determinado canal, para fletar um determinado canal, ou uma determinada função. Então, se eu pressiono o botão Clear e mantenho pressionado e aciono um botão de um outro canal, como por exemplo aqui o microfone de coral, e dou um select nele, ele automaticamente fleta o canal, zera todas as configurações do canal, o equalizador gráfico, ele zera todo o canal como um todo. Se eu quiser fletar apenas uma configuração, basta eu selecionar, né, apenas aquela opção na qual eu quero fletar. Então eu seleciono Clear, por exemplo, e aperto aqui o botão de equalizador, e ele vai fletar lá apenas o meu equalizador. O mesmo vale para o compressor, para o gate e as demais funções da mesa. A única coisa que ele não fleta é o ganho de entrada, porque ali é a configuração manual. Da mesma forma, se eu quiser fletar um determinado retorno, então, por exemplo, eu quero fletar o meu auxiliar 12, zerar o meu auxiliar 12. Então, eu dou um Clear, seleciono aqui o meu auxiliar 12, ele automaticamente zera todo o meu retorno. Aqui mais acima eu tenho o Alt. O Alt, ele potencializa, digamos assim, a função Clear. Como isso, Brian? O Alt aqui, se eu seleciono o Alt, seguro, e aperto o Clear e seguro, e seleciono uma determinada função, ele tecnicamente zera a mesa como um todo. Por exemplo, eu tenho aqui os meus canais, certo? Se eu aperto Alt e aperto Clear e seleciono um canal apenas, ele vai zerar todos os meus canais da mesa, fletou a minha mesa inteirinha. E aí, se eu fizer isso lá com o retorno, ele vai zerar todos os retornos, então Alt segura, Ctrl segura e aperta equalização, ele vai zerar todos os equalizadores da minha mesa, ele vai zerar a minha mesa então como um todo para aquela função na qual eu defini aqui na função Alt e na função Clear. Então a função Clear nada mais é do que para poder fletar ou zerar algum canal. Nós não vamos entrar muito em todas as configurações disponíveis na mesa de som, porque é um curso mais operacional, porém nós temos algumas funções interessantes e importantes aqui para o seu dia a dia operacional. Começando pela função
Security. Essa função Security é para você bloquear a mesa. Então, você consegue aqui adicionar um usuário a qual você pretende colocar na mesa, editar aquele determinado usuário, ou seja, modificar a senha, né? Você consegue modificar a sua senha. No meu caso aqui, a minha senha está password, mas eu consigo vir aqui e modificar a senha para a senha que eu preferir. Retornando aqui, cancelando, eu consigo aqui definir os meus profiles e o look é definitivamente para eu bloquear a mesa. Então, se eu pressionar sim agora aqui, ele vai bloquear a minha mesa de som e aí as pessoas podem mexer em qualquer coisa que nada vai mudar. Quando eu desbloquear a mesa, ele automaticamente desbloqueia a nossa mesa aqui. Então, essa função Security é uma função muito importante para você poder bloquear a mesa e para que ninguém mexa nas suas configurações num evento em específico.